e filhas, com a solenidade de Pentecostes, nós então encerramos o tempo da Páscoa. Amanhã, na missa da manhã, nós vamos apagar o círio pascal e ele retorna então para a capela do batismo. Porque agora, todos nós já formados, junto do Mestre, no período do tempo da Páscoa, podemos agora anunciar o Evangelho, sem medo e sem temor, como os apóstolos, porque recebemos o Espírito Santo. Esta festa de Pentecostes não é uma festa cristã no seu início. Os judeus já celebravam Pentecostes, celebravam a festa das colheitas, e também 50 dias depois que Deus deu a lei a Moisés, no Monte Sinai. Então esta era uma festa já celebrada pelos judeus. E naquele dia, estavam ali os apóstolos e a Virgem Maria, no dia de Pentecostes, no cenáculo, no lugar onde Jesus, nosso Senhor, tinha pedido que eles estivessem, aguardando o Espírito Santo. E naquele dia, desceu do céu línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e também um vento muito forte e impetuoso que adentrou aquele lugar. E aqui nós temos duas imagens do Espírito Santo, que são imagens fortes e símbolos fortes para nós. O Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo não é ar, o Espírito Santo não é pomba. Estas são manifestações do Espírito, símbolos do Espírito, que durante todo o Antigo Testamento nós vemos presente: o fogo, a água, o ar. Mas o fogo é uma imagem que nos traz duas coisas importantes. Primeiro, o fogo, ele purifica. E o fogo transforma tudo nele mesmo. Nós somos como um pedaço de ferro enferrujado, que ao sermos colocados no fogo do Espírito, todas as nossas imperfeições, as nossas misérias, os nossos pecados, os nossos vícios se soltam, se desprendem. O fogo purifica o ouro e a prata. O fogo purifica o ferro de uma ferrugem. E enquanto o fogo purifica, ele derrete. Derrete o ferro, derrete a madeira, tudo aquilo. O fogo transforma tudo nele mesmo. E usando essa comparação do ferro, quando colocamos o ferro no fogo, tem um momento em que o ferro não tem mais forma de ferro. Permanece ferro, mas a sua forma se esvai. E aquele ferro líquido começa a se comportar como fogo. Solta fogo, né? Tem labaredas de fogo, tem um aspecto incandescente, fica vermelho, mas não é fogo. Assim como nós vemos na televisão, desenhos animados, né? O cachorro fala, o cachorro come, o cachorro se comporta como um ser humano, mas não é ser humano. É esta operação divina que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos transforma nele mesmo, sem destruir a nossa natureza humana. Nós somos divinizados, levados para junto de Deus, pelo Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que o Espírito nos purifica, ele nos transforma o nosso coração, nos muda interiormente e nos faz cada vez mais parecidos com Deus. Nós começamos a agir como Deus. É isso que os santos fizeram. Todos os santos na história da igreja não agiram por força própria, agiram pela ação do Espírito Santo, porque o Espírito, ele é o autor da santidade. Ele é o Senhor que dá a vida. E aqui entra o segundo elemento do Espírito Santo: o vento, a brisa. No início da criação, no Gênesis, quando Moisés escreveu o Gênesis, ele colocou lá bem claro: o Espírito pairava sobre as águas e as tornava fecundas. A imagem que se tem dos santos padres, nesse início do mundo, é como se Deus tivesse criado o mundo e o Espírito Santo tivesse o encoberto com as suas asas e tivesse chocado a criação. Ou seja, ele tivesse dado vida. Ele é o Espírito que dá vida.
Deus soprou o Espírito nas narinas de Adão e ele viveu. O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. No momento em que o casal está unido no leito nupcial e uma criança vai ser concebida, naquele momento onde o espermatozoide fecunda o óvulo, o Espírito Santo cria, dá vida a uma alma imortal. Ele é o Senhor que dá a vida. Mas a vida que Ele quer dar é muito mais que a vida biológica. Ele veio nos dar uma vida eterna, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que vale a pena morrer por ela, como os primeiros mártires. O Espírito Santo enche a igreja de vida. Hoje, em Pentecostes, Deus sopra nas narinas da igreja. Todos os apóstolos com medo no cenáculo, Deus soprou sobre a igreja o Espírito da vida, e a igreja então vive do Espírito. Assim como nós temos uma alma, e o nosso corpo não vive sem a nossa alma, da mesma maneira, a igreja sem o Espírito Santo não é nada. A alma da igreja é o Espírito Santo. É Ele quem guia a igreja. É Ele quem iluminou Pedro para que saísse do cenáculo e pregasse, como nós ouvimos na primeira leitura. E cada um ouviu na sua própria língua a pregação. Porque Jesus prometeu que o Espírito viria e tornaria claro na sua mente, na mente deles, tudo aquilo que Ele fez e ensinou. E desde aquele instante até hoje é o Espírito que dá a vida à sua igreja. Ele faz com que os sacramentos ocorram. O padre, quando vai consagrar, diz: enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo, para que as oferendas se mudem no corpo e no sangue de Cristo. É Ele quem opera os sacramentos. É Ele quem atualiza na história a ação salvífica de Cristo. É o Espírito Santo. E é Ele que tem o poder de, dentro da nossa alma, nos transformar. Quantos de nós, meus irmãos, nessa igreja queríamos ser diferentes? Quantos de nós queremos deixar um pecado, um vício? Ah, padre, eu queria ser menos preguiçoso, menos fofoqueiro, menos curioso, menos invejoso, menos avarento, menos preguiçoso, menos algum pecado, algum vício que nós tenhamos, luxurioso, não sei. Mas nós, se queremos abandonar o pecado, é preciso se lançar na fornalha do Espírito, que Ele nos purifique, nos transforme, nos renove, e rezar todos os dias: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. A esposa pelo esposo: Senhor, enviai o teu Espírito sobre o meu esposo, sobre os meus filhos, no coração deles, para que eles se convertam, sobre o meu coração, para que eu me converta. Vinde Espírito Santo, é o que nós rezamos. Vinde Espírito Santo. Nós no Ocidente, infelizmente, temos uma relação um tanto quanto fria com o Espírito Santo. Nós temos a Deus Pai, adoramos a Deus Pai, adoramos a Deus Filho, mas o Espírito Santo a gente tem uma relação assim: ah tá, o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? Bom, Ele é tudo. Ele é o que nos faz santos, é Ele que move o nosso coração, é Ele quem dá o princípio vital da nossa vida. Sem Ele nós não somos nada. É o Espírito que une a igreja, que governa a igreja, que guia tudo, que governa tudo. É o Espírito Santo que leva tudo para o Pai. E hoje nós temos essa oportunidade de, nessa missa, renovar do nosso coração a nossa fé e pedir o Espírito Santo. Como nós rezamos na sequência, vocês podem levar o folheto para casa e rezar durante toda a semana essa sequência depois da segunda leitura. Todos os dias, pega o folheto e deixa ali alguns minutos e reze, e peça o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós está como um fogo, e muitas vezes apagado, quase se apagando. Nós precisamos colocar lenha, e colocar lenha é pedir, é rezar, é se confessar, é comungar, é pôr o joelho no chão, e pedir que essa mudança interior aconteça, e de repente, nós não estaremos mais agindo como nós, mas como Cristo. Uma repórter perguntou a Madre Teresa de Calcutá, olhando ela, fazendo tudo aquilo que ela estava fazendo. A repórter não perguntou, a repórter disse a ela: eu não faria tudo isso que a senhora faz por $1 milhão, cuidar dos leprosos, dos doentes, dos moribundos. E ela disse: nem eu faço por amor a Deus. O que movia o coração daquela mulher não era ela mais,
Era Jesus nela, era a ação do Espírito Santo nela. São Felipe Neri, um santo da igreja do século XVI, com 29 anos, rezando na igreja, engoliu uma bola de fogo, e no ato, o seu coração se expandiu, quebrando 2 costelas, e o seu coração ficou maior. São Felipe Neri não usava a batina dele, os botões eram desabotoados, a casula que ele usava tinha que ser cortada, porque ele sentia muito calor. Quando as pessoas se confessavam com ele, ele colocava as pessoas no seu peito, e as pessoas durante 7, 8 meses não tinham tentações. E depois que São Felipe Neri morreu, ele confidenciou antes da sua morte a um amigo o que tinha acontecido com ele, e quando ele morreu fizeram a autópsia, e realmente, ele tinha 2 costelas quebradas, e o seu coração estava marcado, como se fosse um fogo que tivesse marcado o seu coração. Isso significa o quê? Significa que o Espírito Santo dilatou o coração dele para que ele amasse. E as ações que São Felipe Neri fazia não eram deles, era de Cristo. Porque o santo não é aquele que levita, não é aquele que cura, não é aquele que faz milagres extraordinários, isso são sinais de santidade. O santo é aquele que começa a agir como Jesus, como Jesus. E quem faz isso dentro de nós é o Espírito Santo. Se nós quisermos ser cristãos de verdade, nós precisamos pedir o Espírito Santo todos os dias, como diz Jesus, que pai e mãe, um filho quando pede um pão lhe dá um escorpião, ainda mais o vosso Pai do céu, se pedirdes o Espírito Santo, Ele vos dará. Nós precisamos pedir. A única responsabilidade nossa é pedir, e às vezes nem é isso a gente faz. A gente bate a cabeça sozinho, quer enfrentar a nossa vida sozinho, os nossos problemas sozinhos, os nossos pecados sozinhos, e esquecemos que nós temos um defensor, um paráclito, aquele que pode nos auxiliar a sermos santos, a sermos melhores, a sermos homens e mulheres de Deus, a vencermos o pecado, a agirmos como Jesus, a termos os sentimentos e ações de Jesus. Peçamos a Ele nessa noite que nos dê essa graça, e a Virgem Maria. São Luís Maria Grião de Montfort diz que se Nossa Senhora não tivesse no cenáculo, o Espírito Santo não viria, porque Ele veio uma vez sobre ela, na encarnação do Verbo, Ele veio sobre ela. Quando ela gerou, concebeu Jesus, foi Ele quem formou Ele no ventre materno dela. E depois, quando a igreja foi nascer, ela estava lá. Porque se ela deu à luz a cabeça, ela também deveria dar luz ao corpo, o corpo místico da igreja. Por isso Maria estava lá. Ela é a mãe de Pentecostes, a rainha de Pentecostes. Ela é a mulher que reza pela igreja, é a mãe da igreja e mãe de todos nós. Peçamos a ela um novo Pentecostes sobre a nossa igreja, sobre a nossa paróquia, sobre os nossos corações, nesse dia em que a igreja nos dá essa belíssima liturgia para celebrarmos a festa da vinda do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Louvado.